rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Gente, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bom dia, boa tarde. O livro que hoje nós vamos falar é um livro profético, é de um profeta chamado Isaías. Gente, o negócio é forte. Vou colocar você aqui, Juliana. O negócio hoje vai ser forte porque esse livro, ele começa com uma denúncia. Uma denúncia. Você tá entendendo? Então você precisa estar aqui hoje para ouvir essa palavra, no nome de Jesus. Sobre todo. Então, Judá e Jerusalém, o povo se afastou de Deus. Eu quero que você se esforce para você prestar atenção nessa palavra e entender o que eu vou querer falar nessa noite. Tá, gente? Tem muita coisa que nós estamos vivendo no tempo de hoje e que Isaías denunciou há mais de 2000 anos atrás. Então o povo continua repetindo esses mesmos problemas e pecados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está conosco. Cantando ao Cordeiro uma canção. Deus abençoe a vida de vocês que já chegaram. Mônica, Lourenço, Juliana. Também está aqui nossas irmãs Eliane. Deus abençoe. Compartilha essa live, é ao vivo. A gente vai falar sobre o profeta Isaías, denúncias do profeta Isaías. Gente, tá forte o negócio, viu? A visão dele, né? Nós vamos ver uma mensagem poderosa aqui sobre arrependimento, sobre purificação, sobre restauração. Então, vou trazer um panorama do capítulo 1. Nós estamos retomando, né, os nossos devocionais, junto com a palavra profética, sempre com a palavra de libertação, de cura. Sempre aquilo que Deus for nos dando aqui através desse livro. Esse livro é profético mesmo. E eu meditando nele hoje, eu falei, Senhor, tantas coisas que nós estamos vivendo aqui, meu Deus. Então, manda isso aí para muita gente, para ouvir, para entender. Eu quero que você se esforce para você entender as coisas que eu vou colocar aqui, né? Muita coisa eu não vou poder abrir muito, tá? Você vai entender pelo poder do Espírito Santo. Para sempre. Ele é santo, ele é santo. Roseni, seja bem-vinda. Juliana. Teu nome é o maior. Então é isso, minha gente. Deus está no controle de todas as coisas, sempre teve. Mas nós vamos entender agora com esse capítulo de o quanto que Deus, ele vê todas as coisas, né? Ele cuida, faz a ferida e liga, né? Limpa, para que a gente possa dar mais frutos. Essa é a proposta, né? Seu nome é sobre todo. Poderes. Seu nome. Deus abençoe todos vocês que estão chegando. Santo, toda a criação. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos aqui, por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós louvamos, Pai, pela sua grande mão poderosa que nos trouxe para esse tempo. Senhor, o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Senhor, e essa palavra é uma palavra profética. Senhor, essa palavra de denúncia que eu vou trazer aqui do profeta Isaías é uma palavra de confronto, de arrependimento. Pai, nós precisamos, Senhor, ouvir, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, Senhor, é apta, Senhor, como diz a tua palavra, para ensinar. Apta, Senhor, para advertir, para poder, Senhor, exortar. Senhor, assim nós cremos, Pai. E aqui, Senhor, estou, Senhor, para poder trazer essa mensagem através do capítulo 1 de Isaías. Abre o nosso entendimento, fala conosco, Pai. Traz cura nessa noite, traz libertação, traz salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossas irmãs e irmãos que já estão aqui. Coloca, se puder fixar o tema, esse que eu coloquei aí, pode fixar, Juliana. O Senhor é bom. Repete ele aqui que eu fixo.
consigo fixar. Gente, muito feliz que você está aqui. Miriam está aqui conosco. Deus abençoe, amém, amém. Está conosco também Eliane. Deus abençoe a vida de você. Hoje nós estamos fazendo, já estamos avisando, né? Que retomamos aqui para o Instagram, tá bom? Nós estamos aqui trazendo uma palavra do devocional e a gente vai começar logo num profeta que carrega, né, uma palavra muito forte. Ele traz uma denúncia contra Judá. O povo se afastou de Deus, embora mantivesse práticas religiosas. Então eu falei para vocês no início, se esforçam para vocês entenderem, para abrir a visão de vocês. Nem tudo eu vou poder abrir totalmente aqui. Nós estamos num ambiente aberto e eu vou trazer essa mensagem e vocês vão entender perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. O povo se afastou de Deus, embora mantivesse uma prática religiosa. Deus, ele sonda o coração. Deus, ele visita as igrejas. Lá em Apocalipse fala os 7 castiçais, né? Deus, ele anda entre os 7 castiçais, que são as igrejas. Deus vê. Aqui vemos uma mensagem poderosa e nós vamos falar agora sobre ela. Eu quero que você abra aí no capítulo 1 de Isaías. Abra a sua Bíblia comigo, para a gente poder falar. Amém, o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos vocês no dia de hoje, tá bom? Amém. Amém, Andréia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Gente, vamos lá. No capítulo 1 de Isaías já começa assim a trazer uma denúncia, né? Ele tem uma visão, a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá. Todo profeta na Bíblia, ele é chamado, né, para um tempo de juízo. Deus levanta profeta na terra e não é diferente no dia de hoje. Quando vai chegando momentos de crise, vai chegando momento de turbulência, Deus sempre levanta os seus profetas na terra, sempre. E no dia de hoje não é diferente. Deus tem levantado através das redes sociais, porque é o tempo que nós estamos, é o tempo da tecnologia, tá? E a gente vê Isaías, vê Jeremias, outros profetas tocando a buzina em Sião para poder trazer a mensagem de Jesus, de Deus para aquela nação, tá? E nós estamos tocando a buzina aqui através da internet, divulgando, né? Falando do amor de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 1. Olha o que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 1. Escute, ó céus, e ouça, ó terra. Por que Isaías falou, ele sendo um profeta? E eu quero dizer para vocês que o profeta, o ministério profético, né, ele ouvia o coração de Deus e transmitia para o povo. O sacerdote pegava as orações, as petições do povo e levava para Deus. O profeta, ele ouvia Deus e denunciava o que Deus estava mandando falar. Entendeu? Então ele fala que a nação, começa a nação pecadora. Ele fala assim: escute, ó céus, e ouça, ó terra. Ele está falando assim para o mundo espiritual: presta atenção todos vocês no que eu vou falar. Porque todos eles escutam, todos eles sabem, todos eles prestam atenção. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Todos estarão perante o Deus vivo. Nada está oculto diante de Deus e do mundo espiritual. Então, quando ele chama, escuta, ó céus, ele está chamando o mundo espiritual. E ouça a terra, porque o Senhor é quem fala. Pronto. Ele está sendo porta-voz. É o Senhor é quem fala. Então, aqui hoje, eu quero desejar bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Aqui é o Ministério Vida Plena. O Ministério Vida Plena é um ministério online de cura, libertação, batalha espiritual, onde eu ensino sobre intercessão, sobre armas espirituais, onde o nosso foco aqui é
intercessão e batalha espiritual. Então, vou sempre trazer um olhar, né, do profeta, um olhar focado, né, nesse tema. Escute, ó céu, e ouça a terra. Então, o profeta já chamou todo mundo. Presta atenção aqui, que agora quem vai falar é o Senhor. Aí ele fala assim, criei filhos e os fiz crescer. Ei, Deus criou todas as coisas. Foi os céus quem criou você. Foi Deus quem criou a mim. E ele fala assim, eu fiz crescer. Então nós não somos obra do acaso. Nós somos obra da criação de Deus. Mas eles se revoltaram contra mim. Então quando uma pessoa está se revoltando contra alguém, uma pessoa está se revoltando contra Deus, contra uma religião, contra uma Bíblia, eles estão se revoltando contra o próprio Deus. Porque essa nação, vocês vão ver aqui que vocês vão ver muita semelhança do que você vê no dia de hoje, acontecendo aqui. Então, porque o Senhor está falando, criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Aí ele faz aqui uma comparação, preste atenção. Ó, o boi conhece o seu dono. O jumento, o lugar onde lhe dão comida. Os animais sabem quem é quem. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo perece por falta de quê, gente? De conhecimento. E não é falta de orar, não é falta de subir um monte, não é falta de... Não, é falta de conhecimento. E aqui eu estou trazendo conhecimento. Nós trazíamos essa palavra dentro de uma sala do Google Meet. Claro que aqui eu não vou conseguir abrir muita coisa. Mas a gente vai trazer a palavra de Deus aqui para você entender. E ele fala aqui ainda, ó, o jumento conhece o seu dono, o lugar onde ele vai comer. Não é assim? O animal já sabe o cantinho dele comer. Mas Israel não conhece. Quantas pessoas a gente vê que não conhece Deus? Não sabe quem é o seu pai, o seu criador, por causa das suas obras. Eles não sabem quem é Deus. Ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendentes de malfeitores. Opa! Descendentes. Ele está falando de geração. Ele está falando assim, esse povo, Isaías, esse povo é filhos daqueles que fizeram a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Eles estão reproduzindo o mesmo pecado dos pais deles. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor. Despreza o Santo de Israel, voltaram para trás. Entendeu? Alguma semelhança que você vê por aí? Por que vocês insistem em ser castigados? Olha o que Deus está divertindo. Por que vocês insistem em ser castigados? Quem que está castigando? Deus. Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são. Gente, eu vou parar por aqui para poder a gente desenvolver mais um pouco aqui. Quando eu leio isso, eu fico, meu Deus. Essa visão de Isaías, de filho de Amós, né, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, é algo muito atual, gente. Isaías, ele fala durante o reinado turbulento, com crises espirituais, sociais, morais. O que a gente está vivendo aqui? Crise social, crise espiritual, crise moral. Deus levanta vozes proféticas em tempos de decadência espiritual. Hoje também precisamos ser sensíveis à voz de Deus em meio a essa confusão que a gente está vendo aí acontecer. Nós precisamos discernir a voz do Espírito. E aqui, quando ele fala, ouve ao céu e dá ouvido à terra, mesmo sendo cuidados por Deus, abandonaram o relacionamento verdadeiro. Entende? Mesmo sendo cuidado por Deus, eles abandonaram o relacionamento verdadeiro. Presta atenção aqui agora, que eu vou falar para você. Essa aplicação. Muitas vezes, a idolatria moderna
não é feita de estátuas, porque a gente pensa em idolatria, né? Porque esse era um dos pecados dele, a idolatria. A gente pensa em obras feitas por mão, né? Um ídolo. Não. Mas de prioridades trocadas. Qual é a sua prioridade? Eu não estou falando que você tem que deixar de trabalhar, não estou falando que você tem que deixar de fazer o seu lazer, mas o que está no teu coração? Existem 2 senhores que a Bíblia fala que disputam o coração do homem. Mamon e o Senhor. Mamon é o deus do dinheiro, do poder. O que a gente está vendo nessa guerra social, essa guerra política? No fundo é o que, gente? Briga por poder, dinheiro. Muita gente está trocando. A idolatria moderna hoje não é feita de ídolos, como a gente conhecia, mas de prioridades trocadas, trabalhos, status, prazeres. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus, caímos na mesma rebeldia. Qualquer coisa. Então hoje, se te ofertarem, né, oferecerem a você algo que chama os teus olhos, atenção, como está sendo a tua relação a isso? Você tem trocado os mandamentos do Senhor? Você tem obedecido, tem tido caráter para manter fiel ao Senhor? O povo está doente aqui espiritualmente, cheio de feridas, mas não busca cura. A nação só não foi destruída porque ainda existia um remanescente. Você entende que Deus ele ouve a sua oração, irmã e irmão? Irmã intercessora, irmão intercessor. Não é em vão a sua vida na terra. Porque quando Deus recolher esse povo, quando Deus recolher a sua igreja, você pensa no que vai virar isso aqui. Porque tem remanescente na terra, tem mulher que ora, tem que chora, que geme, que pede pela nação, que pede pelo povo. E Deus tem misericórdia. Assim como na época, hoje também vivemos consequências de escolhas erradas. Mas Deus preserva um remanescente fiel. Isso aponta para nós. Precisamos ser esse povo separado que não se dobra às corrupções do tempo presente. Entendeu, gente? Todo mundo está se envolvendo, está se corrompendo. E eu estou falando de crente. Porque essa mensagem de Isaías foi para uma nação que era religiosa, fazia rituais. Continuava fazendo os rituais que Deus mandou. Mas, longe. Longe de Deus. Você fala com a boca, mas seu coração está longe. Deus rejeita sacrifícios e rituais vazios. Deus rejeita esse negócio. Amém? Seja bem-vinda, irmãs. Valquíria, Tati, Ana Cristina, Carmen. Deus abençoe a vida de vocês. Deus rejeita. Então a gente está falando aqui do capítulo 1 de nosso estudo, né, de Isaías, e trazendo uma aplicação para o dia de hoje. O povo mantém uma aparência religiosa. Eu vou na igreja, eu faço meus rituais, eu vou domingo, eu levanto a mão, eu ali choro, eu dou meu dízimo, mas o coração está longe de Deus. Qualquer coisinha ele já desvia. Deus não se agrada de aparência, de espiritualidade sem transformação de vida. O mesmo vale para nós. Não adianta estar em cultos se não houver vida de obediência. Então o juízo de Deus vem na terra, gente. A gente precisa entender isso. No mesmo tempo que aconteceu aqui. Esse era o despertamento lá. E agora eu vou continuar aqui com vocês. Ele fala que desde a planta do pé, no versículo 6 de Isaías capítulo 1, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são. Ou seja, está tudo ruim aí. E não, a não ser feridas, que ele fala, contusões e chagas abertas. Isso fala de pecado, isso fala de maldade. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite.
A terra de vocês está devastada. As cidades foram consumidas pelo fogo. Quantas lavouras, os estrangeiros... Presta atenção aqui, ó. Eu falei que eu não vou poder abrir muito, mas você tá com a mente focada no Espírito, você vai entender. Quantas lavouras... Lavouras fala de quê? De mantimento, fala de alimento, fala de terra produtiva, fala de terra fértil. Nosso Brasil tem tudo isso. Preste atenção. Quantas lavouras na presença de vocês... Quantas lavouras os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. Pegou aí? Então vocês estão entendendo que tem juízo de Deus na terra? Quem está entendendo o que eu estou falando, fala assim, sim. Quantas lavouras os estrangeiros as devoraram na presença de vocês e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. Sim, estão entendendo? Sim, sim. Mas tem uma promessa que Deus está liberando aqui. Você remanescente, você mulher de oração, você mulher que está firme na presença do Senhor, tem livramento para sua casa. Então ele fala aqui, quantas lavouras os estrangeiros a devoraram na presença de vocês e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. Tem alguma coisa semelhante acontecendo no dia de hoje? Tem. Entendeu? Então, quando eu vejo isso aqui, eu falo, meu Deus. Ele fala, a filha de Sião foi deixada como cabana. Ele vai falando aqui. Depois ele fala no versículo 10, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvido à lei do nosso Deus. O Senhor diz, de que serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Então, gente, eu estou falando para crente que está achando que está na casa do Senhor, que está fazendo, e não tem uma vida reta com Deus. Entendeu? Ele coxia em dois pensamentos, ele está lá, ele está cá. O Senhor diz assim, ó, de que serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? O que serve? Você está indo na igreja todo dia, você levantando a mão, você dando seu dízimo. Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem do cordeiro, nem de bode. Ele está falando assim, sacrifício de vocês, ó. Já tá. E aqui no versículo 15 de Isaías, capítulo 1, 15, diz assim, quando vocês estendem a mão, ó. Estendeu a mão. Eu fecho os meus olhos. Não quero nem olhar. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Culpa. Está falando de culpa. Então, gente, a gente ora pelos nossos familiares, a gente ora pelos nossos filhos, a gente ora, mas as mãos estão cheias de culpa. Está cheia de pecado. A gente tem que orar para que eles se arrependam, para que eles voltem para Cristo, para que larguem esse pecado que afasta de Deus. Lá, olha, aí vem aqui, ó, versículo 16. Abre aí na tua Bíblia, Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defende a causa das viúvas. E aqui eu quero ainda continuar para a gente poder trazer mais uma aplicação. Ele fala assim, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ai, ainda que os pecados de vocês, olha só, Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de bonança, de oportunidade. Ele fala assim, ainda que o pecado de vocês sejam como a escarlata, como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se, ó, o versículo 19, se estiverem dispostos a me ouvirem.
Então, gente, vocês comerão o melhor da terra. Eu quero que você preste atenção. Existe promessa. Deus é o mesmo, ele não mudou. Então eu preciso fazer um mapeamento, olhar a minha história, olhar a minha geração. Porque Deus falou aqui, ó. A descendência, ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendentes de malfeitores. A partir do dia 13, no dia 13 de setembro agora, de 2025, nós vamos estar fazendo um seminário de heranças espirituais. Esse seminário, ele tem um foco justamente para a gente poder orar sobre questões que ainda trazem implicações na sua vida espiritual. Envolvimentos familiares. Nem todas as pessoas nasceram num lar cristão. Muitas pessoas vieram de lugares assim, de idolatria, de lugares com muitas questões espirituais envolvidas. E talvez você ainda sinta que existe algo, né, que influencia na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua vida financeira. Pessoas que fizeram derramamento de sangue, como ele falou, que as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então, lá eu vou poder trazer toda essa explicação, esse entendimento, trazer as causas, abrir a nossa visão com mais liberdade, que aqui eu não posso fazer. Entendeu? Dia 13 de setembro, quero te convidar para você estar. Como que você faz essa inscrição? Se você mora aqui no Rio de Janeiro, vai ser no bairro da Taquara. Você vai entrar aqui na minha bio, já tem uma inscrição lá. Só tocar. E ali vai ter um formulário. Você preenche o formulário, tudo que está pedindo ali. Tem um grupo que você vai entrar. E ali você vai poder estar inscrita para participar. Só que as vagas são limitadas. Nós já estamos caminhando para um número que a gente vai precisar já parar de fazer as inscrições. Então, vai ser um momento especial, onde ali eu posso abrir muito mais coisas e trazer para vocês. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Vocês são descendentes de malfeitores. E existe uma boa notícia que ele vai falar aqui, ó. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Ei, quem que disse? Quem que disse, gente? Bênção e maldição. Quem escreveu... se você ler na Bíblia, a palavra maldição, ela tem mais de 200 citações sobre a maldição. E quem falou sobre maldição? Foi o diabo? Não. Foi Deus. Foi Deus. Escolhei, pois, hoje a quem você vai servir. E ele fala, existe 2 caminhos, Deuteronômio. Traz isso. Existe o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da prosperidade, o caminho da maldição. Então, maldição está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Cristo se tornou maldito por nós. Sim, ele levou sobre si todas as nossas culpas, pecados. Aí eu te pergunto, tá todo mundo salvo? Tá todo mundo curado? Não tem ninguém enfrentando problema espiritual dentro da igreja? Na sua casa? Tá tudo bem? Claro que não, gente. Claro que não. Então é preciso querer esse sacrifício. É preciso querer Jesus. É preciso dizer assim, eu rompo agora com tudo que meus pais, que minha mãe, que meu viveu, e eu quero viver um novo tempo em Cristo Jesus. Eu quero usufruir desse benefício da cruz do Calvário. Entende isso? Então você precisa falar esse negócio. Você precisa declarar isso em Cristo Jesus. Vim para ele e declarar, eu quero. Então, gente, Jerusalém, antes fiel, se tornou prostituta espiritual, cheia de injustiça, corrupção, violência.
A apostasia espiritual é resultado de alianças erradas. Precisamos vigiar as alianças que fazemos. Amizades, sociedades, escolhas, relacionamentos. Com quem que você está relacionamento? Você faz aliança com essa pessoa. Você torna uma só carne com essa pessoa. Com quem que você está fazendo, se relacionando? Pois elas revelam a quem estamos servindo essas alianças. Entende? Então, Deus prometeu juízo, mas também restauração. Que coisa boa. Nosso Deus é muito bom. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, o Senhor vai purificar seu povo, tirar a impureza, restaurar Sião como cidade justa. Esse é o equilíbrio dessa mensagem profética. Juízo e graça. Juízo e graça. O juiz, ele corrige, gente. Sempre vai ter juízo. Porque parece que o povo começa a se distrair. Quando vê, tem um monte de coisa dentro da igreja que não faz sentido estar ali. E isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Daqui a pouco vem um juízo de Deus. Os estrangeiros vêm aí levar sua lavoura. E eu, quando eu falo isso, eu quero dizer para você, mulher e homem de Deus, que está firme nas promessas do Senhor, tem vivido em santidade, em retidão. Ei, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na tua tenda. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar. Então tem promessa para você. Mas quando você vê o cenário, você precisa olhar para essa devassidão, para essa corrupção, para essa prostituição espiritual que acontece. Então Deus está vendo, aqui, Deus está vendo o que está acontecendo aqui atrás, Deus está vendo aqui, Deus está vendo do alto. Nós só estamos vendo o que está aqui na nossa frente. A nossa visão é limitada. Então esse é o equilíbrio, juízo e graça. Juízo corrige e graça restaura. No fim, Deus sempre visa a restauração e não a destruição, gente. Quem é o pai que não quer corrigir o filho? Quem é o pai e a mãe que não vai falar umas verdades para os filhos? Porque quando você ama, você não acolhe o erro, não. Você corrige em amor. Deus corrige em amor. Então, Deus, conclusão. Aqui ainda tem uma palavra, depois fala o julgamento e a redenção de Israel, né? Ele fala, por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potássio, e tirando você todo o metal impuro. Eu vou tirar de você todo o metal impuro. Deus é assim, Ele limpa, Ele cura, Ele liberta. Só que não é automático, gente. Olha que Ele fala assim: se você não me ouvir, se você não se arrepender, não é automático. Tá tudo na cruz, mas não é automático. Se fosse assim, estava tudo muito lindo e maravilhoso, não tinha doença, não tinha problema nenhum, já estou em Cristo, já está tudo resolvido. Se você vai para dentro da igreja, eu que atendo há alguns anos, fazendo mentoria, eu sei, eu tenho prática, eu atendo cristão, e eu sei o que eu estou falando. E ali, Deus cura, Deus liberta, Deus traz o entendimento. Amém? Então, conclusão, Deus rejeita a religiosidade vazia, chama seu povo para o arrependimento e a pureza, promete restauração para quem se volta a Ele. Idolatria, rebeldia e alianças erradas trazem destruição, mas arrependimento abre caminho para libertação e herança espiritual, para você limpar a sua herança espiritual. Não é maravilhoso, gente? Tudo isso por causa da graça, do sangue de Jesus derramado. Limpou o nosso caminho. Hoje a gente pode ir na cruz e absorver tudo isso aqui. Amém? É maravilhoso a graça, né? Só que eu preciso entender tudo isso, tá? Então, o livro de Isaías,
É muito profundo. É uma das mensagens centrais dele, é a idolatria. O povo de Israel havia se afastado de Deus, levantando altares estranhos, adorando imagens e confiando em deuses feitos por mãos humanas. Isso abriu portas espirituais de maldição, trazendo consequência não apenas para aquela geração, mas para os filhos e netos. Tá? Eu vou explicar melhor isso dentro do nosso seminário, que vai acontecer no dia 13 de setembro, a partir das 14 horas. Faz a sua inscrição, vai para você entender, para você orar pela sua geração, para você orar pela sua casa, né? Você mesmo que é crente, tá? Esse seminário é para cristão. Mantalita, quem ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode ir para você assistir e para você aceitar Jesus. Porque é Ele que limpa. É Ele que tem os benefícios, não sou eu. Eu só estou sendo uma porta-voz do céu para conduzir você para esse lugar. Mas quem faz a libertação e quem tem o poder de fazer alguma coisa na sua vida é Jesus. Nesse nome há poder. É o que a gente crê, ó. A gente crê nisso aqui. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu estou aqui como uma líder de intercessão, de oração. Uma pessoa que busca conhecimento na palavra de Deus. Eu estou aqui como uma ministra do Evangelho, pregando a palavra. Entende isso? Cabe a você examinar as escrituras, examinar a sua história, a sua vida. Ah, Thalita, eu não creio nisso. Amém. Mas eu tenho experiência e tenho vivência para falar para você que o inimigo destrói. Ele veio roubar, ele veio matar e destruir. E quando você vem para esse lugar de arrependimento, de confissão e deixa, alcança a misericórdia. É a palavra de Deus que diz. Então Isaías denuncia esse pecado porque sabia que o povo estava colhendo fruto amargo de suas escolhas. E aqui entra uma batalha espiritual. Quem se envolve com idolatria abre uma brecha de cativeiro. Quem se envolve com situações erradas, quem se envolve com derramamento de sangue, quem se envolve com prostituição, entenda isso, abre cativeiros espirituais. E o único caminho para a libertação é a renúncia, é a santificação e o retorno ao Senhor. Voltar, ele fala assim, limpai as mãos, pecadores. Limpai as mãos, pecadores. Então, gente, Isaías denunciou o pecado, porque sabia que o povo estava colhendo frutos amargos. Nós podemos perceber que muitos lares ainda sofrem os efeitos dessas heranças. Por isso eu quero te ensinar, eu quero orar com você nesse dia lá. Se você carrega alguma coisa, veio desse lugar, né? Percebe frutos de repetição, de pecados. Nós queremos orar por você nesse dia, com a sua família. Vamos ter um grupo de intercessoras. Nós temos intercessoras aqui que vão estar lá comigo. Muita gente aqui já fez suas inscrições, né? Seus pecados, se arrepende, alcança a misericórdia. Isso aí, Mônica. Isso aí. Então, é um lugar de arrependimento, confissão. Entendeu? Muitas pessoas que eu já atendi, pessoas que estão em frente de liderança, tá? Pessoas que têm cargos na igreja, mas carregam uma culpa, um pecado oculto, um derramamento de sangue, um trabalho que foi fazer, não sei aonde, não sei o quê. E aí ela veio para Jesus, mas o inimigo está acusando, está cobrando, está rodeando. E ela precisa trazer isso para a luz. A luz é o lugar onde as trevas não vivem. Tudo que está escondido está em trevas. E quem está em treva? Se andarmos na luz, olha o que está lá em 1 João. Se andarmos na luz como Cristo na luz está. Cristo está na luz. Temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entendeu? Todo pecado. Então, quando falamos de batalha espiritual, não é apenas contra forças externas, mas contra fortalezas internas que se levantam ao longo da nossa história.
O chamado hoje é examinar nossas raízes, reconhecer onde houve idolatria, quebra de aliança, expor isso diante de Deus em oração e renunciar, para que a nossa geração viva em liberdade. Simples. É simples, mas é profundo. Amém? Deus já sabe, os céus e a terra sabem que você pecou, o seu perdão já foi alcançado pelo céu, você já está liberado. Nós estamos falando de algo maior, mais profundo, de raízes, de descendência, né? Assim como Isaías chamava o povo ao arrependimento, Deus nos chama à santificação e à separação. Libertação não é só expulsar demônio, preste atenção, a gente não está falando de expulsar demônio, mas alinhar a vida ao governo de Cristo. Senhor, eu quero me alinhar a Ti, tudo que está na mão dele, tudo que eu identifiquei, agora eu quero expor e eu quero trazer o conhecimento e eu quero agora governar em Cristo isso. Ele não pode mais me acusar. É sobre isso. Quebrando ciclos, estabelecendo uma nova herança espiritual de bênçãos para os nossos filhos, nossos netos. Amém? Que Deus te abençoe. Vou estar orando pela sua vida, para que você continue firme aqui conosco. Todas as terças e quintas nós vamos estar estudando Isaías, tá? Vamos ver até onde a gente vai aqui em Isaías. Mas é ou não é, gente? Forte isso. Por isso devemos entregar a Jesus nossa vida em arrependimento dos pecados para sermos limpos. Olha aí. Temos que nos arrepender, confessar, abandonar o pecado que nos rodeia. Então Deus está sempre nos chamando para esse lugar. Por quê? Porque aqui tem cura, aqui tem salvação, aqui tem libertação. Amém? Senhor, quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Por essa palavra, Senhor. O Senhor sabe onde ela vai chegar, para quem ela precisa. Tem muitas irmãs, Pai, muitos irmãos que carregam, Senhor, uma culpa, um peso. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, reconhecendo que muitas vezes temos, sim, sido como um povo de Israel, filhos rebeldes, Senhor, mas que por vezes se desviaram do Teu caminho. Lava-nos, Pai, purifica-nos, Senhor, de toda a imundícia, de tudo aquilo que não provém de Ti. Arranca de nós a idolatria. Senhor, a idolatria, Senhor, ao poder, a idolatria, Senhor, ao trabalho, a idolatria, Senhor, às vezes a uma pessoa, a idolatria a um cargo eclesiástico. Senhor, tantas coisas, Senhor, que nós colocamos no nosso coração. A status, a pessoas, a coisas. Senhor, queremos hoje atender o Teu chamado. Lava-nos, purifica-nos e tira, Senhor, toda a maldade de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, e declaro sobre as nossas casas, nossas vidas, Senhor, as bênçãos do Senhor. Espírito Santo, fala aquilo que eu não pude falar. Traduz aquilo que eu não consegui traduzir. Porque Tu pode fazer essas coisas, Espírito Santo. Assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Declaramos que no nome de Jesus, que toda a herança, toda a idolatria, seja agora que entrou na nossa família, toda a geração seja quebrada pelo poder do nome de Jesus, Pai. E o que depender de nós, Senhor, nós faremos, para que, Senhor, nos limpemos diante do Senhor. Restaura, Senhor, nosso coração, limpa, purifica, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém e amém. Deus te abençoe. Faça a sua inscrição se você pode no dia 13, tá? Nós já estamos bem numa reta já final das vagas. Não deixe de fazer. Vale a pena você estar conosco para conhecer mais sobre esse assunto. E no final nós vamos ter um tempo de oração. Então o seminário vai de 2 horas da tarde até 7 horas da noite, tá? A gente vai ter um intervalinho rapidinho, um coffee break. E voltamos com um tempo de oração, de quebra, de renúncia, tá bom? Vai ser incrível. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Grande abraço.